Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Aleluias. Vocês vieram nesse frio, é que você está querendo escutar a palavra mesmo, né? Aleluias. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Não, desculpa, 12. Romanos capítulo 12. Aleluias, glórias a ti, Senhor. Santo tu és. Versículo 1 e 2. Hoje eu quero falar sobre Deus que prova os corações. Olha para o seu irmão e diz: Deus prova os nossos corações. Aleluias. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje, hein? Quem gosta da Bíblia aí, dá um aleluia. Olha, tá bom, hein? Romanos 12, versículo 1 e 2, nós vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver a vida boa, perfeita e agradável de Deus, dá um aleluia aí. Todos nós, né? Só que ele fala algo que precisa ser feito para você viver isso. Ele disse: não sede conformados com esse mundo. Esse mundo, ele fala com a mentalidade desse mundo. Mas sede transformados pela renovação do seu entendimento. O seu entendimento sobre o mundo precisa ser transformado. Aquilo que você achava que conhecia do mundo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, eu acredito que no Evangelho a coisa mais difícil é nós vivermos essa realidade. Por isso que para nós vivermos isso, que o apóstolo Paulo está falando de algo que é bom, perfeito e agradável, é tudo aquilo que o ser humano quer viver. Ele precisa ser totalmente transformado e lapidado. É por esse motivo que ele precisa fazer com que eu e você nos convença daquilo que nós somos, o que nós fazemos nessa terra e aquilo que ele quer nos transformar, para que nós entendamos cada vez mais a cruz de Cristo e aquilo que ele é, porque Deus quer que nós se transformamos à imagem e a semelhança dele. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então o principal objetivo de Deus é que eu e você se tornamos igual a Cristo, o mais próximo possível daquilo que ele foi em terra. Esse é o principal objetivo de Deus, para que nós possamos fazer com que o Evangelho verdadeiramente ele seja pregado. E a verdade é que nesse transformar e nessa vontade de Deus, muitas coisas precisam acontecer em nossas vidas para que isso realmente seja verdade. Porque é impossível nós se tornarmos próximo de Jesus, sendo que a própria Bíblia diz que Jesus aprendeu a ser obediente por aquilo que sofreu. A Bíblia ensina que Jesus, ele aprendeu a ser obediente por aquilo que sofreu. O homem sem pecado, a Bíblia diz que o Filho de Deus precisou ser obediente pelo sofrimento. Então o sofrimento é a base da nosso aperfeiçoamento. Nós precisamos entender que nós como filhos de Deus precisamos entender e olhar para essas coisas diferentes. Porque se nós olharmos como nós pensávamos anteriormente, nós nunca seremos transformados por ele. Se nós não entendermos que Jesus, ele não merecia morrer naquela cruz, ele não merecia aquilo, sim ou não, irmão? Ele não merecia. E ele morreu por nós.
E o apóstolo Paulo fala que nós devemos sofrer o resto das aflições de Cristo. A verdade é que o cristão verdadeiro, ele vai sofrer coisas mesmo sem merecer. E essa é a mentalidade que Deus quer colocar em nós. E quanto mais longe nós estivermos dessa mentalidade e dessa realidade, mais nós sofreremos por nós mesmos, por não querer fazer a vontade de Deus. Abre comigo agora o livro de Hebreus, Tessalonicenses, desculpa, estou errando tudo hoje, irmão. Dá um glória a Deus aí para me ajudar. Santo tu és, Senhor. Santo tu és. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Porque a verdade é que se nós tentarmos raciocinar, normalmente não faz sentido nós passarmos por muitas coisas. Mas a verdade é que nós passamos por muitas coisas que nós possamos ter causado, e muitas que nós não causamos por causa de um motivo de aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas. O principal motivo de Deus é fazer com que nós sejamos convictos daquilo que nós somos nele e da realidade que nós temos nessa terra. Deus quer colocar uma convicção plena em nós. A Bíblia diz nos Salmos que nós poderemos ser como o monte de Sião, que não se abalam. Homens, para serem inabaláveis, ele precisa sofrer muito. Ele precisa passar por muitas coisas que ele não queria, por situações que ele não deseja. E essa é a realidade que vai fazer com que nós se aperfeiçoamos, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, quem achou diga amém. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como palavra para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. O apóstolo Paulo estava falando para o povo de Tessalonicenses que ele tinha sido aprovado por Deus, e ele poderia programar o evangelho porque Deus tinha aprovado ele. E ele falou que Deus provava o coração dele como ele prova o meu e o seu. Nós precisamos entender que na verdade Deus, ele permite essas situações e ele quer que nós enxergamos para que nós possamos ser melhores. Quando Jesus, na segunda multiplicação, no livro de João capítulo 6, não precisa abrir, Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus ia fazer a multiplicação dos pães, e a Bíblia diz que Jesus pergunta para Felipe: onde compraremos pães e lhe daremos a comer? Ele estava no deserto, não tinha onde comprar pão. É meio sem sentido essa pergunta que Jesus faz para Felipe. Ele está fazendo uma pergunta sabendo que Felipe não ia conseguir comprar o pão, mas a Bíblia diz que Jesus estava fazendo aquela pergunta para entender o que estava no coração de Felipe, porque há pouco tempo acabava de ter acontecido uns milagres, e ele tinha visto já algo de Deus, que Jesus poderia fazer exatamente aqueles milagres, e Jesus estava perguntando aquilo para ele, para que ele conseguisse entender nele mesmo se ele realmente acreditava naquilo que ele tinha acabado de ver. O que eu estou querendo dizer para você é que muitas vezes nós escutamos a palavra do Senhor, nós entendemos, e a verdade é que Deus vai provar tudo aquilo que você entende, e aquilo que você escuta, e aquilo que você tem lido e conhecido. Deus vai colocar você em situações para que você possa viver aquela realidade. Deus, ele vai nos permitir viver determinadas situações para que nós possamos crescer, porque é impossível que eu e você cresça sem passar por situações onde nós precisamos ver se aquilo que eu escuto da palavra de Deus, aquilo que eu entendo realmente é verdade, ou se realmente eu estou querendo viver aquilo. Porque se eu estou querendo realmente viver aquilo, eu irei entender e eu irei me esforçar para tentar viver aquela realidade. Porque muitas vezes Deus nos permite passar em situações que eu e você sinceramente não queríamos.
E a maioria das vezes é assim. A maioria das vezes Deus faz com que eu e você vivamos situações que nós não queremos. Mas a primeira pergunta que você deve fazer a você mesmo é: Deus, por que eu estou passando isso? Deus, Ele precisa te esclarecer. Deus, Ele precisa te ajudar. Em vez de você ficar negando e falando: não, eu não deveria passar por isso, não, eu não deveria, porque outra pessoa não passou por isso, porque a gente fala, porque sempre eu, porque eu preciso passar por isso, porque eu preciso viver isso. A verdade é que Deus quer que você passe muitas vezes por isso. Ou Deus quer, ou você se colocou naquele lugar. Ou Deus necessita que você passe pela situação que você está passando, ou você mesmo cavou o problema que você está vivendo. E se você cavou o problema que você está vivendo, você é o responsável em te tirar do buraco. Você deve entender o seu erro, você deve examinar a si mesmo. Quando Deus fala sobre a gente tomarmos a ceia, o que Ele fala? Para o homem examinar a si mesmo. Quantos de nós verdadeiramente examinamos sobre os erros que nós cometemos? Porque nós temos costume sempre de colocar o problema no outro. A dificuldade do ser humano é entender aquilo que nós fazemos de errado. E por ter dificuldade de entender aquilo que nós fazemos de errado, nós não conseguimos melhorar, porque a gente coloca a culpa no outro. Enquanto a gente tentar enxergar se a culpa é nossa ou não, ou tentar aprender por aquilo que nós estamos vivendo. Por que o povo no deserto ficou 40 anos? Porque a Bíblia diz que eles não tinham fé e eles sempre erravam no coração dele. Então eles sempre continuaram vivendo uma situação e uma vida, vendo Deus trabalhar, mas não tendo fé naquilo que Deus fazia verdadeiramente. E por eles não aprenderem com a situação que eles estavam vivendo, eles sempre continuaram na mesma situação. Quando a gente fala de prova, a gente pode considerar que a prova é algo comum na escola. Porque se eu estou no primeiro ano e eu tenho uma prova e eu sempre repito, eu não vou sempre continuar no primeiro ano, sim ou não, igreja? E a nossa vida é exatamente igual. Se você não entender que determinada situação que você está passando é porque Deus, Ele quer te colocar no outro lugar, e você só arruma desculpa, você só coloca problemas nos outros, em vez de você falar: Deus, mesmo que o problema esteja nos outros, me ensine a melhorar, me ensine a ser melhor. Porque isso é o cristianismo. O cristianismo não é você ter razão, é você se aperfeiçoar para que, mesmo que você não esteja razão, você não seja afetado por determinadas situações. Porque Deus, Ele quer colocar nós em um nível que determinadas coisas em nossas vidas não possa mais nos afetar. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a história de Estevão, Paulo, homens que eram apedrejados e pediam perdão por aquele que apedrejava. Isso é o Evangelho. Mas nós às vezes sofremos coisas tão pequenas e Deus está querendo nos aperfeiçoar e nós não queremos. Nós só queremos colocar desculpa nos outros e não queremos melhorar. E muitas vezes nós vamos continuar a vida inteira dessa maneira. Por que Deus deu o exemplo do deserto de 40 anos, irmão? Fala 40 anos. Você quer passar 40 anos no deserto? Você quer passar 40 anos na mesma situação? Porque mesmo que o problema seja no outro, você não consegue se aperfeiçoar para que Deus possa te melhorar e você pare com aquela situação. Porque nós somos responsáveis em muitas coisas. E nós devemos entender aquilo que nós somos responsáveis e o que nós não somos. Em Hebreus, só escuta, que todo mundo conhece essas histórias aqui, ou quase todo mundo. Hebreus 11, que fala sobre a fé. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Quando Abraão estava oferecendo Isaque, ele foi provado por Deus.
Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Irmãos, Abraão recebe Isaque, o filho da promessa de uma mulher que era estéril. Todos nós, ou quase todo mundo aqui, conhece a história. E essa mulher tem um filho, que esse filho é Isaque. E a Bíblia diz que Deus, ele prova Abraão para ver se ele ia fazer aquilo. Eu sinceramente, com a minha racionalidade, eu tenho dificuldade de entender. Porque o trabalhar de Deus não é como eu e você quer. Porque Deus, ele tinha planos muito maiores de provar Abraão. Além de provar a fé de Abraão enxergar quanto verdadeiramente ele conhecia Deus. Porque Abraão, aqui em Hebreus, fala que Abraão entendia que Deus era poderoso para ressuscitar a Isaque. Ele falava: mesmo que eu leve e ele morra, Deus é poderoso para o ressuscitar. Mas na verdade Deus estava fazendo algo muito maior, porque Ele estava fazendo a simbologia do próprio Cristo. Ele estava falando: se um homem consegue entregar o seu filho, muito mais eu sendo Deus, não entregarei meu filho para nós, para mim, para você. Aleluia, Pai. Santo tu és. Dá um glória a Deus aí, irmão. Deus entregou o filho dele para você. Santo tu és. E Davi, no Salmo 139, ele fala algo incrível. Ele fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Ele fala: prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi, ele faz uma oração e ele fala: Deus, sonda-me, me busque no mais profundo do meu ser, me prova em qualquer situação que você queira, e vê se há em mim algo que está mal aos seus olhos, vê se há em mim algo que esteja ruim. Você vê como verdadeiramente esse homem orava. Enquanto eu e você queremos nos livrar da prova, em vez de fazer com que Deus nos aperfeiçoe nela, esse homem pedia para que Deus provasse ele. Ele não fugia, ele falava: Deus, porque eu entendi, porque se você me provar, eu serei aperfeiçoado, eu me purificarei, eu serei mais parecido contigo. E além disso, eu viverei uma vida melhor nessa terra. Às vezes a gente pode pensar que esse tipo de oração é meio que loucura, porque a gente foge daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas a verdade é que quando você começa a ler a vida de Davi, você entende por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que fazia esse tipo de oração. Um homem que, quando você lê o Salmo, você começa a ver as orações que ele fazia. Ele não fugia dos problemas, ele enfrentava, porque ele sabia que os problemas na verdade eram uma solução para a própria vida dele, para a própria situação que ele vivia. Enquanto eu e você não entendermos verdadeiramente que situações na nossa vida são para nos aperfeiçoar, nós nunca passaremos de, eu ia falar nível. Level é para quem joga joguinho. Aleluia. Eu jogava, eu não jogo mais. Porque eu não quero, sinceramente eu não quero viver no deserto 40 anos. E se for necessário eu fazer essa oração todos os dias da minha vida para ser melhor em Deus, eu irei fazer, e eu acredito que você também deve. Aleluias. Porque se verdadeiramente eu quero melhorar, eu quero ser alguém melhor, eu preciso me dedicar em ser, eu preciso me aperfeiçoar em ser. Aleluias. Irmãos, quem melhor do que Jó para passar uma situação de provação sem merecimento? Jó, ele passou uma situação de provação para nos ensinar algo de quem Deus é.
Porque sempre quando eu e você lemos a Bíblia é para conhecer a Deus, sim ou não? O principal objetivo de ler a Bíblia não é para eu vir aqui fazer uma pregação. O principal objetivo de ler a Bíblia é todas as vezes que eu leio ela e eu quero conhecer quem é Deus. Eu quero conhecer mais do coração dele, eu quero conhecer a mente dele, eu quero conhecer como que ele age com o ser humano. Então Jó, ele faz um pedido, na verdade uma oração. Na verdade ele escreveu. Em Jó 23 ele diz: eis que eu me adianto, e ali não está, se torno para trás, mas não percebo. Muitos de vocês estão vivendo isso hoje. Se opera à esquerda, não vejo. Se opera à direita, não vejo. Porém, ele sabe o meu caminho, e provando sairei como ouro. Jó, ele fala: eu buscava Deus à esquerda, ele não me respondia. Eu buscava a direita, eu não achava ele. Todas as vezes eu queria encontrá-lo para tentar entender por que eu estou passando essa situação. Ele falava a Deus sinceramente, porque ele não entendia. O homem que era reto, o homem que era justo, estava passando uma situação que aos nossos olhos não faz sentido. Aí ele entendeu nesse momento, ele falou: eu entendi o que está acontecendo. Eu não acho ele, porque ele está me provando, para que eu possa ser lapidado e sair como ouro. Aleluias. E é isso que Deus está fazendo com muitos de nós aqui. Deus está nos purificando, está nos lapidando, está nos limpando, para que eu e você possamos sair como ouro puro, reluzente a todos os lugares que nós irmos. Santo tu és, Senhor. Porque Ele precisa fazer isso. Entenda, é necessário que Deus faça isso na sua vida. É necessário que você viva o que você está vivendo. É necessário que você passe os problemas que você está passando. É necessário que as situações que você está vivendo, ela possa fazer com que você seja alguém melhor aos olhos de Deus e a todos nós. Aleluia, Senhor. Santo tu és, Senhor. Dá um glória a Deus aí, irmão. Levante suas mãos e agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, santo tu és, santo tu és. Santo tu és, Senhor. Tiago diz: meus irmãos, tende gozo. Ele fala: tende alegria em passar por várias tribulações. Olha o que esse homem fala. Ele fala: tende alegria em passar por os problemas. É isso que ele está falando. Ele fala: se alegre quando você passar por problemas, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aleluias, aleluias. Você entendeu por que no começo eu falei sobre a nossa mente renovada? Como que eu consigo entender que o escritor Tiago, ele fala: tende alegria em passar por vários problemas? Não faz sentido você tentar falar isso para alguém que não conhece a Deus. Ele vai falar: como assim? Muitas vezes nós na igreja não conseguimos, porque é difícil entender. Por isso que Jesus, o apóstolo Paulo, diz em Romanos que só vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quem realmente tiver a mente transformada. Quanto mais nós transformarmos nossa mente conforme a realidade daquilo que Ele quer, mais a vontade de Deus e a realidade dEle vai vir para mim e para a sua vida. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Abre comigo no Salmo 105. Aleluias.
Aleluia, Santo Deus. Santo Tu és. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és. Santo Tu és, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Salmo 105, versículo 16, 17, 18, 19 e 20. Todos acharam? Diga amém. Aqui ele está falando sobre José, tá? Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o provou. Aqui o salmista fala sobre José quando ele foi preso. Ele fala que sobre grilhões e sobre ferros ele foi preso. Que como José não merecia passar aquela situação, mas José, ele conhecia a palavra do Senhor. E a verdade é que eu e você conhecemos a palavra do Senhor. E a verdade é que a palavra de Deus vai nos provar. A palavra de Deus vai fazer com que eu e você viva situações com que ela nos prove. Tudo aquilo que nós temos lido e escutado vai fazer com que nós sejamos provados, para ver se nós realmente queremos viver a realidade que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz aqui no Salmo que a palavra provou José. Por isso que Jesus falava: eu não julgarei vocês, a própria palavra vai julgar vocês. A própria palavra vai fazer com que as nossas atitudes nos convença daquilo que nós estamos fazendo de certo e errado. E se nós buscarmos fazermos o certo, nós passaremos a ser melhor em Deus e em nós mesmos. Mas se nós continuarmos fazendo errado, nós continuaremos 40 anos no deserto. E eu sei que ninguém aqui quer passar 40 anos no deserto. Se eu falar aqui, quem quer passar 40 anos no deserto, levanta a mão aí. O Esdras quer. Aleluia. Porque a verdade é que... até esqueci o que eu ia falar, me confundi. Aleluia. Lembrei. Ninguém quer passar 40 anos no deserto. Mas por que existe tantas pessoas que passam a vida inteira no deserto? Porque a verdade é que elas não querem se esforçar um pouquinho mais conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa esforço da minha e da sua parte. A palavra de Deus, ela exige que verdadeiramente nós buscamos mudar aquilo que nós fomos a vida inteira. Irmãos, existem coisas enraizadas em nós, que se nós não buscarmos em lágrimas, em orações, em vontade verdadeira, em querer mudar, nós não mudaremos. Existem coisas que estão dentro de nós, que nós carregamos a vida inteira. É por isso que o apóstolo Paulo falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Porque você só entende isso quando verdadeiramente você quer mudar. Quando verdadeiramente você quer viver a palavra de Deus, quando você começa a tentar ser melhor conforme a palavra, que você ama a Deus, como Danilo falou, sobre todas as coisas. E você quer ser melhor porque a palavra dele diz, é só por isso. Aleluia, Senhor. Santo Tu és. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 34 e 35. Aleluias. Quando Jesus foi apresentado no Sinédrio, diz, só escuta: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A verdade é que Deus, Ele nos prova para manifestar os pensamentos que estão dentro de nós.
Você acha por que Deus levantou o apóstolo Paulo? Não existe lógica para Deus levantar o apóstolo Paulo, além de que ele queria fazer com que aqueles que já conheciam a Deus fossem aperfeiçoados, porque 12 viveram, e Jesus levanta um fora, como ele mesmo se diz: eu fui levantado fora de tempo. E os próprios apóstolos não conseguiam aceitar, porque Deus ali estava tentando ver e provar no coração deles a própria misericórdia que eles tinham aprendido com Jesus. Porque Deus já tinha levantado 12, não tinha necessidade de ele levantar mais alguém, mas existia um propósito. E eu sei que ali Deus estava aprovando os corações. Por isso que Barnabé foi usado para falar: não, eu vi o que ele pregou em Damasco, que verdadeiramente ele foi transformado. E aí eles aceitaram a Paulo como apóstolo. Se coloque de pé, irmão. Santo tu és, Senhor, santo tu és. Não precisa pagar não. E eu quero essa noite que eu e você entendamos que Deus, ele permite as coisas acontecerem na nossa vida para o nosso próprio bem. Mas a verdade é que muitos de nós não conseguimos enxergar isso. E nós, por não enxergar isso, nós acabamos caindo cada vez mais na ruína e naquilo que faz nós passarmos no deserto e continuar naquela vida. Mas Deus, ele quer nos ensinar a ser melhor e se aperfeiçoar, porque existe uma luta dentro de nós até o último respirar nessa terra, que é para nós lutarmos contra a realidade de nós mesmos, para nós lutarmos contra aquilo que eu e você somos. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Feche seus olhos, pode apagar, Carlos, a luz.